Olá, o meu nome é André Michelin, sou cirurgião vascular, formado pela FAMERP desde 2007 e fiz toda a minha formação no complexo FUNFARM-FAMERP, desde a graduação, a residência de cirurgia geral, a residência de cirurgia vascular, de angiorradiologia intervencionista e cirurgia endovascular e também fiz a minha formação no doutorado e o tema do meu doutorado foi sobre quimioembolização hepática para hepatocarcinoma e eu defendi agora em meados de 2019. Bom, eu fui convidado pela equipe da cirurgia geral lá do nosso hospital a participar do 5º Congresso de Cirurgia Geral, que é realizado na FAMERP e na FUNFARM. E esse encontro foi também com os ex-residentes do departamento de cirurgia. Então a gente reencontrou aí vários amigos que estão em vários locais do Brasil. E isso aconteceu em 2018 ainda, que era uma época que a gente podia participar de congressos sem se preocupar com a situação atual que a gente vive. Bom, então, nessa apresentação a gente vai comentar muito sobre drenagem biliar, nos casos de colangites, a gente vai mostrar vários casos também na prática de como a gente faz no dia a dia e quais são as possibilidades terapêuticas de acordo com o tipo de patologia que está associado. E agora a gente vai iniciar essa aula. Os organizadores do congresso, eles fizeram vários módulos com perguntas e no meu caso eles colocaram estenose de biliodigestiva hepático-jejunal. Aí eles falam tratamento transparietal como primeira opção. Então, quando a gente fala sobre drenagem biliar, a gente tem que pensar também que é um tratamento que não é a primeira escolha. A gente sempre opta por fazer a drenagem em caso de colangite, porque você quer melhorar o processo de infecção. Mas ela não é propriamente dito um tratamento definitivo. Dependendo de alguns casos que são compressivos, até dá para colocar um stent, melhorar a qualidade de vida, porque são tumores que comprimem a veia biliar no caso. Agora, o tratamento em si vai depender da causa da colangite ou da colestase nas veias biliares. Então, vamos iniciar com a colangite. Bom, a colangite é uma infecção que acomete as vias biliares e ocorre geralmente por uma obstrução ou uma estenose de via biliar. E nesses casos, é aquela história, toda infecção tem que ser tratada. E se tiver como se fosse uma coleção, teria que ter uma drenagem, que é o caso que há um acúmulo de bile, e aí tem aumento de bilirrubinas e começa a piorar toda a parte de infecção e de coagulação. E as maneiras que há para ser realizada seria a CPRE, a drenagem percutânea e a cirurgia convencional, que no caso seria uma biliodigestiva. Quando a gente procura no UpToDate algumas referências em relação aos tratamentos, temos alguns artigos falando sobre a drenagem biliar percutânea transparietal hepática, que é essa técnica que a gente utiliza no nosso serviço, principalmente para casos que não têm status
cirúrgicos a princípio, o paciente está bem debilitado ou um paciente com uma infecção que a gente pode estar drenando para, num segundo momento, realizar um procedimento cirúrgico. E nesses casos, a colangiografia transparieto hepática percutânea, ocorre a drenagem da bile infectada na colangite. A gente vai identificar na colangiografia a causa e o local da obstrução no trato biliar. Observar se tem dilatações de estenoses biliares benignas e dilatação e colocação de stent através de uma estenose maligna. Então, basicamente, a função da drenagem biliar é retirar mesmo essa bile e saber qual que é o local, né, que está cometido, e se for uma lesão benigna, apenas uma dilatação. Agora, se for uma lesão maligna, é interessante a colocação de stent, porque há uma compressão extrínseca da via biliar e depois você não consegue acessá-la devido a uma oclusão no segundo momento. Nessa revisão sistemática, avaliando a drenagem biliar, no caso de tumor, que é o de Klatskin, foi bastante interessante, porque melhorou a sobrevida, né, a qualidade de vida, principalmente que é um paciente que acaba sendo paliativo e em alguns casos possibilitou até a possibilidade de uma cirurgia. Então houve uma melhora clínica, né, desses pacientes, e aí essa meta-análise comparou esses casos que é realizado a drenagem do que aqueles casos que não foi feita uma drenagem eficiente. Agora a gente vai dar sequência a vários casos que a gente realizou no nosso serviço para mostrar na prática como que a gente realiza essa drenagem biliar. Então aqui é um paciente de sexo masculino, 66 anos, tem neoplasia de corpo de pâncreas, tá? Então ele já tem metástase, inclusive hepática, e a biópsia da lesão hepática veio como um adenocarcinoma infiltrando o parênquima hepático com áreas de necrose. E esse paciente evoluiu com icterícia, colia fecal, colúria, e foi realizada uma CPRE, mas sem sucesso. Quando a gente submeteu o paciente a uma colangiografia, a gente observa que há uma suboclusão dessa via biliar, e isso que causou a dilatação dessa via biliar. Nesses casos, o que a gente tenta, né, para melhorar? Se a gente consegue passar um fio-guia pela lesão, nós podemos iniciar uma angioplastia, e foi aquilo que a gente programou. Depois que a gente passou o fio-guia, deu tudo certo, a gente já fica bem animado, porque a etapa agora é balonar essa lesão. Então fez a angioplastia, a gente observa que estava já tendo bastante enchimento de contraste na parte intestinal. E no caso aqui a gente usou um balão comprido, um balão de 7 milímetros de diâmetro por 120 de comprimento. Então a gente quis pegar bem a via biliar, principalmente para melhorar esse deságua. E nesses casos, tem casos que a gente, quando é um paciente que tem um tumor benigno, deixa só a angioplastia. Se for um tumor comprimindo, né, uma coisa mais complexa, a gente põe o stent. E foi o que aconteceu, né? A gente tinha feito a angioplastia e observou a necessidade da colocação de stent naquela suboclusão, pensando que ia ser uma recidiva, porque
se já tem alguma coisa comprimindo, acaba dificultando, né, a drenagem biliar e o risco até de oclusão dessa via biliar. Temos mais um caso, esse é de um paciente sexo masculino, AJR, 71 anos, com uma história de linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B cutâneo e em progressão de doença com acometimento de sistema nervoso central, lesão de duodeno e pâncreas, e evoluiu com síndrome colestásica aguda associada, no caso, a colangite. Foi realizada uma colangiorressonância que observou uma grande dilatação de via biliar e um stop, ou seja, o contraste não conseguia progredir em nível, né, de via biliar. Então, esses casos, quando tem uma dilatação significativa, aí tem uma indicação de drenagem, principalmente porque já vão estar com um processo de infecção associado. Aqui nós temos uma colangiografia transhepática. Então foi realizada a punção com agulha de Shiba. Geralmente a gente faz essa punção imaginária na linha axilar média, faz um botão anestésico e faz a colocação da agulha para fazer o diagnóstico da colangiografia. E observamos que realmente tem um grande stop e uma dilatação antes da suboclusão. Então foi tentado ultrapassar essa lesão, não teve sucesso, tá? Era muito difícil conseguir vencer essa lesão, porque já faz algum tempo que vem com essa oclusão da via biliar. E aí a gente optou por uma colocação num catéter próprio para via biliar e está realizando apenas a drenagem externa dessa colestase. Mais um caso com um paciente de 61 anos, masculino, que tem uma história há 3 anos de uma hepatectomia à direita na cidade do interior de Marília. E veio com uma história de icterícia praticamente 1 ano. Observa-se que tem um CA19-9 aumentado e a PET scan com lesão capitante em superfície da ressecção e gânglio em ilho hepático. Fez a colangiorressonância que observou dilatação de via biliar à esquerda. E a CPRE apresenta estenose em ducto biliar esquerdo, no entanto não progredia o fio guia, então não conseguiu realizar a CPRE. E no caso a gente fez uma colangiografia, então aqui está a punção e a gente começou a injetar para fazer o desenho dessa árvore biliar. E esse caso foi bastante difícil porque a punção foi praticamente na região próxima ao externo, e porque ele não tinha o lobo hepático direito, então não daria para fazer transpareta hepática. Então foi esse acesso mais anterior. E aí nós conseguimos passar o fio guia na lesão, a gente observa que tem uma estenose significativa, praticamente subcluído esse ducto biliar à esquerda. E no caso, ó, quando a gente injeta o contraste, vê que praticamente não passa nada, só um filete. E nesses casos é muito difícil o tratamento cirúrgico, porque já foi mexido, vamos dizer assim. O paciente já fez
aquela hepatectomia, tem aqui já lesão de via biliar, acaba diminuindo a reserva, né, e os cuidados que a gente tem que ter para fazer outros tipos de tratamento. Então, nesse caso específico, foi muito difícil a punção a princípio. E nesse caso, a gente colocou aqui um balão de angioplastia para poder realizar o procedimento. E quando a gente fez isso, a gente observa na imagem que houve uma rotura da via biliar, tá vendo? Com extravasamento de contraste. E nesses casos não dá para ficar esperando, vamos ver se amanhã faz a cirurgia, porque não tem horário. Não, isso aqui é uma urgência no sentido da icterícia, no sentido que não vai ter uma solução para esse tipo de problema no dia a dia. Então, o que a gente fez nesse caso? Optamos, devido à rotura, né, por uma colocação de um stent revestido. Olha a imagem aqui, como que ficou interessante. Então, a gente observa que, além de tratar a rotura lá do ducto biliar, a gente já colocou o stent como uma forma de proteção em relação ao próprio avanço da doença. Então, isso aqui é um tratamento que acaba sendo paliativo no sentido de melhorar o retorno da bilis, né? Mas não quer dizer que é um tratamento definitivo. Aqui no caso, foi um tratamento alternativo para aquilo que a gente poderia fazer em termos de opções terapêuticas. Esse quarto caso, a gente tem uma paciente de sexo feminino, 40 anos, que foi submetida a uma colecistectomia por vídeo laparoscopia em 2015. Só que ela evoluiu com coleperitônio, ou seja, é a forma mais grave de peritonite, resultante da existência de bile na cavidade peritoneal, sendo submetida depois a 3 procedimentos cirúrgicos, coledocoplastia, mais drenagem de via biliar com dreno de Kerr, teve um quadro de choque séptico, ficou internada em estado grave em UTI. Então, essa paciente teve várias complicações e teve, além de tudo isso, a formação de um abscesso hepático, que a gente observa aqui na ressonância, que ficou bem caracterizado nesse paciente, devido a essas complicações de uma via biliar que iniciou com uma cirurgia que seria de forma eletiva para a realização da retirada da vesícula. Então, olha como que pode complicar esses casos quando ocorre uma intercorrência no intraoperatório. Aí essa paciente teve que realizar uma punção percutânea guiada por tomografia para realizar a drenagem desse abscesso hepático que formou, né, devido a essas complicações que houve no pós-operatório da colecistectomia por videolaparoscopia. Inicialmente foi realizada uma colangiografia pelo dreno de Kerr para ver como que estava, né, o posicionamento e também avaliar como que essa árvore biliar estava se portando. E o que a gente observa nessa colangiografia é que realmente é uma via biliar muito fina, não é aquela característica daquelas vias biliares que a gente tem devido à compressão, que tem uma dilatação, e passava um enchimento intestinal pequeno, então uma dificuldade enorme aqui para realizar um tratamento cirúrgico. Então essa paciente ela precisava melhorar essa via biliar dela antes de fazer no futuro algum procedimento mais definitivo. Aí dessa forma a equipe de cirurgia de fígado
entrou em contato com a nossa equipe da cirurgia vascular sobre uma possibilidade de realizar algum acesso via transparência hepática. E esse caso, quem acabou realizando foi o meu irmão, Daniel Michelin, e observa-se que é uma via biliar bem fina, que foi muito difícil de realizar a punção. O que auxiliou um pouco foi a realização da contrastação dessas vias biliares pelo dreno de Kerr, mas a punção para a passagem do material realmente, por ser uma via biliar fina, foi bem difícil, por conta da dificuldade que a gente tem de realizar esse procedimento quando a via biliar ela é afilada. Então, o Dr. Daniel ele acabou realizando a passagem do fio guia por aquela via biliar bem fina e conseguiu passar o fio para a alça intestinal, o fio guia. E durante a colangiografia, que foi observado que esse paciente ele tinha uma fístula nessa região, ou seja, aqui é o dreno de Kerr e ele teve uma fístula aqui devido a essa alteração da anatomia que ocorreu durante essas complicações desse pós-operatório. Então, a ideia foi realizar um remodelamento dessa região, colocando aqui um dreno de via biliar, então você manteria essa parte vedada, vamos dizer assim, e ia cicatrizando essa região da fístula. Essa tomografia foi realizada para avaliar o abscesso hepático que tinha sido drenado previamente. Então, aqui a gente vê a imagem cicatricial, um pouco melhorou, né, esse aspecto do abscesso. E aqui o catéter, né, de drenagem biliar que tinha sido colocado, principalmente com o intuito aí de melhorar essa drenagem biliar e também a possibilidade de cicatrizar essa fístula da via biliar que foi formada. Depois de 28 dias que foi realizada a drenagem biliar com o catéter, foi optado por fazer uma colangiografia de controle para ver como que estava em relação àquela fístula que a gente tinha identificado no período do procedimento. E quando a gente fez essa colangiografia, observamos que não há sinal de fístula. Olha aqui novamente, ela não extravasa mais igual estava acontecendo antes. Após 6 meses da realização do primeiro procedimento, foi optado por realizar novamente uma drenagem biliar. Então, a paciente voltou a ter icterícia e aí, no caso, a gente fez a punção novamente dessa via biliar. Novamente houve uma dificuldade por ser uma via biliar fina. E durante a colangiografia a gente observou uma estenose significativa aqui da via biliar. E aí, nesse caso, foi optado pela angioplastia e foi também feito, né, a colocação de um stent. Então, aqui a gente mostra a colangiografia após a colocação do stent nessa via biliar e observa que há um bom enchimento, né, da parte intestinal. Então, essa drenagem biliar foi realizada de uma forma mais simples, porque aqui já estava sem sinal de infecção. O paciente foi possível colocar o stent para
melhorar essa parte da estenose residual que ficou nessa via biliar. Após 6 meses da colocação do stent, a paciente novamente começou a ter sintomas de icterícia. Então, foi optado por fazer uma nova avaliação da via biliar e o que nós observamos uma estenose intra-stent. Então, nesse caso, a gente viu que estava drenando ainda a via biliar, mas existia uma estenose significativa dentro do stent. Aí, nós fizemos a angioplastia dessa via biliar na região do stent e o que foi possível observar que melhorou bastante esse grau de estenose e o contraste estava enchendo bem a parte intestinal. Então, ou seja, via biliar ela tem essas peculiaridades. Aqui existe a bile, é espessa e ela causa essas alterações aqui na região dos stents, tá? Então houve essa estenose aí, mas que foi possível com a angioplastia e não foi necessário colocar outro stent. Bom, mais um caso, sexo feminino, 31 anos, um pós-operatório tardio de colecistectomia por vídeo, com lesão de via biliar e foi submetida a uma bile digestiva intrahepática. Na colangio-ressonância, observou uma dilatação de via biliar e a tentativa de drenagem biliar transparieta hepática, sem sucesso há 1 ano, foi tentada e não foi conseguido. E foi realizada uma portografia, uma arteriografia que não tinha alterações, e essa paciente evoluiu com uma colangite há 1 mês. E aqui a gente observa uma suboclusão da anastomose bilodigestiva pela colangiografia e foi realizado no dia anterior uma colocação de uma drenagem biliar externa. No entanto, não estava tendo uma drenagem efetiva. E aí nós fizemos novamente a passagem do guia. Até esse paciente tinha perdido o cateter de drenagem biliar, teve que repuncionar e conseguimos passar o fio guia e realizar, né, a angioplastia dessa anastomose bilodigestiva. Não colocamos stent, nada, apenas foi uma angioplastia e teve tudo bem, o paciente melhorou a parte da obstrução, né, de via biliar. Bom, algumas considerações finais que eu considero importante em relação ao que foi discutido aqui. A drenagem biliar transparieta hepática é uma alternativa para casos de fístula, de neoplasia ou quando o abdômen é hostil, ou seja, que não é possível uma realização de uma cirurgia mais definitiva. É uma opção na colangite, principalmente para retirada desse paciente da urgência. Então você vai lá, drena, melhora essa circulação e num segundo momento você realizar uma programação de uma cirurgia eletiva para ocorrer uma melhora aí a longo prazo desse paciente através, às vezes, por exemplo, de uma bile digestiva. Eu agradeço a todos que acompanharam até o final dessa apresentação. A gente sabe que é um pouco cansativo, né? São aulas que eu considero um pouco mais extensas, mas que pelo menos a gente consegue mostrar, né, para nós vasculares as alternativas que a gente tem de tratamento, as mudanças, né, as novas tecnologias. E eu acredito muito que esse ensino, né, à distância é uma grande alternativa, principalmente porque hoje a gente está
tem poucos congressos, que no caso está sendo online. A gente está um pouco carente de informação, né, fidedigna e de qualidade. Então, se você gostou ou está gostando dos meus conteúdos, a única coisa que eu peço, né, é que divulgue, né, para outros colegas vasculares, ou se você é residente da vascular, comentar com os amigos residentes também, para poder transmitir essa informação para mais pessoas possíveis, né, da nossa área. E fico à disposição no YouTube, no Instagram e no Facebook para, caso vocês tenham alguma dúvida, mandar uma mensagem. E o que eu espero é que vocês estejam aprendendo alguma coisa no sentido de melhorar a carreira de vocês. Então, um abraço a todos e até a próxima aula na sequência. Um abraço, até mais.